Bom, olá pessoal, vamos dar continuidade, indo agora para o problema 158. O problema diz o seguinte: a figura representa um rio no qual as águas fluem com a velocidade de 3 km por hora. No rio estão fixadas 3 balizas A, B e C. As balizas A e C estão alinhadas na direção da correnteza. Dois nadadores capazes de desenvolver a velocidade constante de 5 km por hora iniciam, respectiva e simultaneamente, os percursos de A a B e de A a C, percorrendo-os em linha reta em ida e volta. Calcular a diferença entre os intervalos de tempo necessários para os nadadores completarem o respectivo percurso, dando a resposta em horas. Bom, vamos lá então. Eu vou iniciar por este nadador que vai aqui no sentido da correnteza. Vou chamar este nadador de 1. Bom, desculpa aí a letra. Bom, nós temos aqui duas situações. Temos a situação da ida, em que nós temos aqui a correnteza com uma velocidade de 3 km por hora. E temos o nadador com uma velocidade de 5 km por hora. Então, claramente a correnteza está ajudando o homem, de modo que nós teremos uma velocidade resultante de 3 mais 5, né? Ou seja, de 8 km por hora. Ok? Bom, então, sabemos que a velocidade é o espaço sobre o tempo, né? Então, o que nós buscamos é o tempo, então o ΔT, ele será igual a ΔS sobre V. Ou seja, o espaço que ele percorre aqui é de 8 km e a velocidade é 8, então para ir ele gasta 1 hora. Bom, na volta, nós temos o seguinte: a correnteza continua aqui com velocidade de 3 km por hora e o homem está indo com 5 km por hora no sentido oposto. É o que ele consegue, é a velocidade com que ele consegue se movimentar, né? Só que agora ele está indo contra a correnteza, então essa velocidade resultante ela vai ser então 5 menos 3, ele continua subindo o rio, só que agora ele vai com a velocidade de 2 km por hora. Ok? Então, este tempo agora será os mesmos 8 km dividido por essa velocidade de 2. Então, para subir o rio, ele gastou 4 horas. Isso aqui totaliza, então, vou chamar aqui de ΔT, tá? Vai ser 1 mais as 4 horas para subir, o que totaliza 5 horas, tá bom? Bom, esse aqui é o tempo para o nadador 1. Vamos agora lidar com o nadador 2. Bom, o nadador 2 ele tem o seguinte problema. Ele vai ter que se deslocar aqui em linha reta, certo? Esses 8 quilômetros. E a correnteza está puxando para cá. É isso? Como ela está puxando para cá, né, com essa velocidade de 3 km por hora, e ele se movimenta com 5, então ele vai ter que fazer esse movimento inclinado
tá bom? Ele vai fazer esse movimento inclinado para que a sua velocidade resultante seja aqui nesta direção, porque se ele partir nessa direção, como nós vimos até no problema anterior, ele vai se deslocar para cá. Então ele vai ter que se deslocar nesse sentido para poder compensar esses 3 da correnteza. Então no fim ele viaja aqui numa velocidade de 4 km por hora em linha reta. Então, novamente, o tempo será o quê? Será o mesmo espaço 8, mas agora dividido por 4, que é a velocidade dele, o que dá 2 horas para que ele consiga percorrer estes 8 km. Na volta, ele vai ter que fazer a mesma coisa, só que no sentido oposto. Na volta, ele vai ter que nadar nesse sentido aqui. Tá bom? Mas o problema é o mesmo. Eu tenho os mesmos 3 para cá, tenho 5 para cá e ele vai voltar com 4 km por hora. Ou seja, para voltar, ele vai gastar as mesmas 2 horas. Então, o tempo total deste nadador será de quê? De 4 horas. Então, como ele quer a diferença de horas, a gente vai tirar então o tempo do nadador 1 menos o tempo do nadador 2 será 5 horas menos 4 horas, que vai dar uma diferença de 1 hora, tá bom? Bom, probleminha muito interessante, espero que tenham compreendido. Um forte abraço para todos e até o próximo problema.